Boa noite, seja bem-vindo ao Vozes que Inspiram, um programa feito para empreendedoras, empreendedores e para motivar você que deseja também ser entrevistado, contar a sua história aqui. Hoje nós temos uma convidada que é a Paula Franson, né, terapeuta, nutricionista, que vai trazer assuntos muito importantes sobre a sua jornada e sobre como você que nos assiste também pode melhorar, né, e procurar aí um tratamento, saber de fato os cuidados que tem que ter na hora de se contratar uma nutricionista. Então seja bem-vinda, Paula. Olá, Seja bem-vinda à Lagoa TV. muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Maravilha, obrigada por ter aceito esse convite, né? Vozes que Inspiram é um programa para empreendedoras, é um programa para pessoas que já têm história no que fazem, né? E é muito interessante essa questão de terapia nutricional. Eu gostaria de ouvir um pouco da tua história, o porquê que você escolheu, né, esse caminho da terapia nutricional. Eu falo assim que para eu explicar o que é a terapia nutricional, eu preciso contar um pouco aí da minha história, né? O que me fez chegar até aqui e escolher essa área da nutrição que é tão nova e pouco explorada, né? Mas que vem aí crescendo cada vez mais no mercado. Bom, meu nome é Paula, né? Como você já me apresentou, eu sou formada em nutrição. Eu me formei no final de 2017, mas eu tinha dentro do meu coração assim que eu não queria aquilo que eu tinha feito nos estágios da faculdade, que era atender, prescrever dietas, até porque aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu nunca tinha conseguido, de fato, fazer uma dieta, né? Então eu nem julgava as pessoas que não conseguiam fazer, porque eu nunca havia conseguido fazer. E eu me julgava por causa disso, me sentia mal por causa disso, né? Falava assim, poxa, eu sou uma nutricionista e eu não sei, não consigo fazer uma dieta. Eu tô comendo um monte de porcaria. Acabava comendo escondido, não queria que os outros vissem, por exemplo, que eu comia fast food, que eu comia chocolate, porque aquilo parecia tão errado, né? Eu deveria ser um exemplo. E daí eu acabei saindo, fugindo um pouco da nutrição, né? E aí eu fui fazer algo que eu já queria ter feito, né? Já era um plano e que me deixou muito realizado por um tempo, que foi um mestrado, né? Eu fiz um mestrado na área de ciências da saúde, mais especificamente fazia pesquisa com animais na área de neurociências, trabalhava com dor e inflamação, né? E eu gostava muito do que eu fazia, né? Terminei o mestrado em 2020, no começo de 2020, e logo que eu terminei o mestrado, eu falei, eu não sei se eu quero continuar fazendo isso. Eu sempre tive muito no meu coração que eu queria ajudar as pessoas, desde antes da faculdade. Só que eu não sabia como eu iria fazer isso e nem imaginava como eu ia fazer isso dentro da nutrição, né? E aí, quando eu terminei o mestrado, eu não queria fazer o doutorado, né, naquele momento, e junto com isso começou a pandemia, né? E no mesmo dia que a gente entrou em lockdown aqui na minha cidade, eu descobri que eu estava grávida. E tudo mudou na minha vida, né? Eu tinha Uau! acabado de voltar para minha cidade natal, né? Antes eu estava morando em Santa Catarina, que é 600 quilômetros daqui, eu tinha ido sozinha para lá. Quando eu voltei para cá, descobri que eu estava grávida. Daí eu falei, gente, como é que eu vou arranjar um emprego? Eu estava desempregada, no meio da pandemia, grávida. Quem que ia contratar uma grávida no meio da pandemia, né? Já é difícil para gestante arrumar um emprego. Eu nunca tinha atendido na minha vida. Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Na época eu não podia nem atender online, né? Ninguém fazia isso na época. E, nossa, eu fiquei muito depressiva, assim, na época, muito triste, porque eu fiquei meio que sem saída, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Até que eu conheci a terapia nutricional, né? Eu conheci a minha mentora, que é a Jéssica, e ela tem um curso sobre terapia nutricional, uma formação, né? E na época, meus pais me apoiaram e tudo mais, eu fiz a formação, e logo que eu terminei a formação, meu filho nasceu, e tava assim no auge da pandemia, né, quando ele nasceu. E aí, quando ele tava com uns 5, 6 meses, eu resolvi começar a atender.
né, e pôr a cara na internet e tudo mais, e era muito difícil para mim, eu tinha muita vergonha, né? Quem trabalha com internet sabe que o começo é muito difícil. Eu demorei meses para postar um vídeo, fazer um post, enfim. E daí meu filho começou, ficou maiorzinho, eu comecei a atender, mas na época não deu certo, parei de atender, depois quando ele fez um aninho eu voltei de novo, e aí as coisas começaram a melhorar, né? E, e por que eu escolhi a terapia nutricional? Eu via que as mulheres elas tinham um histórico muito grande de dietas, né? Então eu já tinha tentado de tudo: dieta, chá emagrecedor, cinta emagrecedora, procedimento estético, algumas até recorreram a uma cirurgia bariátrica, mas sempre acontecia o tal do efeito sanfona, né? E aí a gente começou a se perguntar para que lugar que a gente não está olhando da vida da pessoa, né? E aí foi que foi comprovado, né, que 90 a 95% das pessoas que fazem dietas voltam ao peso anterior ou até mais do que antes, ali no médio a longo prazo, depois de terminar a dieta. Porque, de fato, as dietas elas não levam em consideração a parte comportamental, a parte emocional, a parte de criação de novos hábitos. Então, assim, de nada adianta a pessoa fazer uma dieta, fazer uma cirurgia, querer um milagre na vida dela se ela não mudar a mentalidade dela, né? Se ela não mudar a cabeça. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a terapia nutricional e ver uma transformação na vida dessas mulheres, né? Assim, eu acho que resumindo bem assim como que foi que eu comecei, foi exatamente assim. E como que essa terapia ela impacta a vida das pessoas? O que que você percebe que as suas pacientes relatam? Você já teve algum caso de ter algum distúrbio alimentar, no caso, peso, estar acima do peso? Eu nunca estive acima do peso, mas na época, por exemplo, que eu fazia o mestrado, eu engordei 11 quilos em um ano, por conta de toda a sobrecarga, né? Trabalhava 12, 13 horas dentro de um laboratório, eu comia muito, muito fora. Tinha dia que eu tinha que comer o dia inteiro na universidade onde eu trabalhava. E assim, nem sempre a gente escolhe opções saudáveis, né? E tem tudo quanto é tipo de opção. Eu não praticava exercício físico, eu bebia muito, eu bebia todos os dias, porque era assim, chegava em casa muito cansada. E aí, né, juntava aí responsabilidade, que eu era muito nova, comia muito, bebia muito. E foi aí que eu engordei 11 quilos por conta de toda essa sobrecarga, né? E, e também o que, que eu vejo, né? Qual que é o impacto na vida dessas mulheres? As mulheres chegam para mim, igual eu te falei, com um histórico muito grande de dietas e uma má relação com a comida. Então, elas têm medo de fato de comer. E tem mulheres que chegam para mim, é engraçado que esses dias eu atendi uma mulher que ela falou assim que ela não ia comemorar o aniversário dela porque ela não ia poder comer o bolo do aniversário. Eu já vi mulheres que não compram roupas porque elas não querem se olhar no espelho do provador. Pessoas que deixam o círculo familiar, não têm vida social porque tem vergonha do corpo, tem medo do julgamento, do que os outros vão pensar. Tem mulheres que deixam de fazer viagens, ir à praia, colocar um biquíni. E são coisas simples assim na vida delas, mas que tem um impacto muito grande no geral, né? Muitas delas às vezes não conseguem se relacionar, não conseguem mais ter relações sexuais com o marido, não conseguem mais brincar com o filho. Então é assim, é um problema que cresce na vida dessas mulheres e elas já não sabem mais o que fazer, porque elas já tentaram tantas vezes e não deu certo, que elas se sentem incapazes, elas se sentem frustradas, culpadas, elas acham que na verdade falta vergonha na cara, quando na verdade não é bem isso, né? Na verdade, é simplesmente um método que ele está fadado ao fracasso. E o que que você acha sobre as dietas? Como que os comportamentos afetam a questão da saúde alimentar? Porque todo mundo Então, né, precisa como eu... comer e ama comer, né? Às vezes aquela Com questão de, certeza. eu tô num dia triste, vou lá pegar um docinho de leite, tô chateada, vou lá pegar um salgadinho, tô feliz, vou lá comer um bolinho, hoje é aniversário, e assim vai, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes assim que a fome emocional ela nem sempre é um problema, né? Isso nem sempre é um problema, porque a comida de fato ela nos dá prazer e ela está presente em vários contextos, né?
Quando a gente está reunido com a nossa família, sempre tem comida. Quando está reunido com os amigos, sempre tem comida. A gente usa comida em vários contextos e não tem como simplesmente excluir e querer que a comida seja só uma fonte ali de nutrição e pronto, e acabou. Não existe isso. Se a gente tenta lutar contra isso, os exageros alimentares eles acontecem mais. E é por isso que eu falo assim para as minhas pacientes que dietas realmente não têm funcionado, principalmente para essas mulheres que têm um histórico muito grande de dietas, né? Porque eu sempre explico que o nosso corpo ali, ele tá a todo tempo tentando fazer a gente sobreviver, né? A função do nosso corpo é fazer a gente sobreviver. E o alimento, ele é a base da nossa sobrevivência. Então, é o nosso combustível que faz a gente sobreviver. E aí, quando a gente começa a entrar em restrição, o nosso corpo ele começa a entrar em alerta. Por quê? Ele vai falar assim, nossa, essa doida aí tá querendo emagrecer, né? Não, ele não entende que a gente tá querendo emagrecer. Ele só tá tentando proteger a gente. E aí o cérebro, ele entende que vai faltar. Então eu vou começar a mandar alerta pro nosso corpo para que essa mulher restabeleça o consumo dela, para que ela não morra. E aí os sinais são aumento de fome, aumento daqueles alimentos que a gente considera proibido, né? Aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Por isso tem tanta mulher que fala assim, ai, meu marido reclama quando eu tô fazendo dieta porque eu fico muito estressada. Também diminui o metabolismo, né? Porque querendo ou não, tá faltando alimento, tá faltando o nosso combustível. Um carro, quando ele tá acabando a gasolina, ele vai parando de funcionar. E o nosso corpo é a mesma coisa. Muita gente acha que para emagrecer é só comer menos e fazer mais exercício físico. Mas na verdade não, né? O nosso corpo, ele é um ser vivo. Eu falo que ele não é uma caixa termodinâmica. Ele é um ser vivo, então ele precisa de nutrientes o suficiente para ele funcionar. E quando a gente retira esses nutrientes, o nosso corpo ele entra em alerta. Ele vai dar um jeito de você voltar a consumir isso. E aí a gente também entra num tal do piloto automático, por conta desse ciclo, né? O que é esse piloto automático? Que nada mais é que a fome emocional. Que é quando o nosso cérebro entende que a comida dá prazer. E aí o que a gente faz? Toda vez que a gente sente um desconforto, a gente vai buscar por prazer, certo? E vai buscar prazer aonde? Na comida. Então, tô estressada, vou comer. Tô ansiosa, vou comer. Tô cansada, vou comer. Quero comemorar alguma coisa, vou comer. Eu mereço, eu vou comer. Eu emagreci, nossa, parabéns pra mim, eu vou comer. Ou eu engordei, eu vou comer. Então, tudo é motivo pra pessoa Nossa, comer. Porque ela não profundo, sabe né? isso, porque ela não sabe encontrar prazer de outra maneira na vida. Uau. E como que você vê a nutrição hoje em dia, após a graduação? Mudou totalmente a minha visão, né? Porque antes eu achava que só dava pra fazer isso com dietas. Eu só achava que só dava pra emagrecer realmente com dietas, né? E eu vejo que muito da nutrição, eu até falei isso nos meus stories ontem, que a gente está precisando de profissionais nutricionistas que mandem menos no paciente, escutem mais. É isso que falta nos profissionais de hoje em dia, sabe? Essa escuta ativa. E não só simplesmente fazer uma prescrição e mandar a pessoa fazer aquilo. Porque a gente sabe que isso já não funciona mais. A profundidade, a gente está precisando de profissionais que têm essa profundidade, né? No que estão fazendo. Uhum. Bacana isso. E conselhos para quem está começando com a nutrição e que também não quer entrar no padrão, né? Talvez não queira seguir o tradicional, como você mesma falou que não fez sentido para você. Eu espero muito de coração que os cursos de nutrição comecem a incluir na grade curricular essa parte de neurociência do comportamento alimentar. Mas como eu sei que é algo muito novo e poucas pessoas estudam sobre isso, ainda é um pouco difícil, né, de incluir, mas eu espero que isso aconteça. Mas para quem quer sair um pouco aí do óbvio e já entendeu que isso não vai funcionar aí no longo prazo, procurar cursos que realmente ensinem a lidar com o ser humano, a lidar com o comportamento e não só com a comida.
né? Porque, na verdade, a gente precisa casar uma coisa com a outra. A alimentação é importante, a parte alimentar é importante, extremamente importante. Mas se a gente não trabalha o comportamento, as emoções, a mentalidade, de nada adianta, né? Eu vejo hoje, né, continuando o que eu estava falando antes, sobre sentir prazer ao comer, o que eu vejo muito hoje, né, Kathleen? Eu quero falar porque eu sei que tem muitas mulheres que vão assistir, né, que estão assistindo isso aqui e que estão se sentindo muito sobrecarregada, né? Eu, depois de ser mãe, de virar mãe, eu me senti um pouco perdida, assim, da minha identidade, né? Então, Uau. a nossa vida, ela vai acontecendo e nós vamos mudando. Os nossos gostos vão mudando. Então, a gente, às vezes, já não sabe mais do que a gente gosta, o que nos dá prazer. E muitas vezes a comida ela acaba sendo um refúgio, a nossa única fonte de prazer, principalmente para nós, mulheres, que somos mães, mulheres que são casadas, mulheres que estão aí num processo de amadurecimento. Então a gente precisa descobrir o que a gente gosta de fazer. Quem somos nós? O que a gente sente prazer no nosso dia a dia, além da comida? Eu falo para as minhas pacientes, de nada adianta a gente trabalhar essa parte alimentar se você não sabe outras coisas que você gosta, se a única coisa que te dá prazer é a comida. Nossa, que profundo isso. E essa questão de até mesmo da compulsão. Onde que começa essa questão de a compulsão alimentar, né? Eu não entendo muito sobre isso, mas eu vivi isso da minha mãe, né? Vi, quando era pequena, minha mãe, eu via ela comendo muito e ela misturava, né? Fazia várias misturas, assim, de comida. E meu pai, na época, ele fazia brincadeiras, né? Só que a gente não, talvez naquela época não tinha esse conceito de compulsão alimentar, enfim. É, e é uma questão que é de genética, é uma questão emocional, é uma questão, como você falou ali, do cansaço, da fase. Como que as mulheres que talvez estejam passando por essa compulsão podem olhar para isso assim? Tá, Kathleen, eu falo sobre isso quase todas as semanas no meu Instagram, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu não sou especialista em transtornos alimentares e a gente tem que começar a aprender a diferenciar algumas coisas, tá? Por quê? Eu tenho lá um formulário que as minhas pacientes preenchem antes de entrar em contato comigo, né? Para eu conhecê-las melhor. E assim, 90% delas colocam lá que tem compulsão. Ai, Paula, eu tenho compulsão por comida, eu tenho compulsão por doce. Só que a gente tem que colocar os pingos nos is, tá? Porque compulsão é um transtorno alimentar que tem que ser diagnosticado por um médico, por um psiquiatra, geralmente, né? E tem um tratamento multidisciplinar, que é com o psiquiatra, com medicamentos, com o psicólogo, com um nutricionista especialista nisso, né? Então, assim, se banalizou muito esse termo compulsão. E a maioria dessas mulheres, elas não têm compulsão, elas têm episódios de exagero alimentar. A compulsão, ela vai muito além ali da comida, ela tem uns comportamentos um pouco mais diferentes. Nós, como profissionais nutricionistas, a gente tem que saber identificar quando o paciente ele pode ter um transtorno alimentar. Isso é importantíssimo, porque a gente pode piorar esse quadro se a gente não souber abordar isso. Então, a gente tem alguns caminhos, né, que eu faço. O primeiro eu vou entrar em contato com a pessoa e eu vou ver mesmo se essa pessoa tem compulsão. Geralmente ela não tem exageros alimentares, e isso a gente consegue tratar ali dentro do processo de terapia nutricional. Se eu percebo que a pessoa tem uma compulsão, mas que não é diagnosticada ainda, eu vou encaminhá-la para um profissional que vai diagnosticar e vai fazer o tratamento adequado, né? E daí, depois que ela tiver melhor, ela pode voltar até mim. E tem pacientes que chegam até mim, eu acho que foi 1 ou 2 casos até hoje, que realmente tinham o transtorno diagnosticado. E daí, o que eu vou ver? Eu vou ver se aquele caso está dentro do meu alcance para trabalhar, sabe? Porque isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com uma vida, com a saúde da pessoa. Então, eu vou querer saber se estão muito latentes ainda os episódios de transtorno alimentar, como que estão sendo esses episódios, se essa pessoa já está em tratamento, se ela já fez algum tratamento. Então, a gente tem que ter esse olhar profissional para a gente não piorar o quadro do paciente.
e dietas, de fato, pioram o quadro de transtorno alimentar. Geralmente, um transtorno alimentar, ele acontece por conta de um histórico de restrição, tá? Nem toda restrição causa uma compulsão alimentar, mas toda compulsão alimentar vem de restrição. E não restrição que eu digo só fazer dieta, eu digo sobre a mentalidade da restrição, a mentalidade de dieta, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar em todos os processos, assim, sem exceção, para que o processo tenha sucesso. Primeira coisa que eu trabalho com o meu paciente. O que é essa mentalidade de dieta, né? É quando o paciente ele começa a separar os alimentos entre bons e ruins, porcaria, que é saudável, que não é saudável. E essa separação, né, ela acontece porque depois do boom aí da nutrição, né, a gente começou a ter muita informação na internet. E esse boom da internet, né, esse início aí, foi tudo muito rápido. E depois da pandemia, isso aumentou muito mais, né? Então a gente tem muita informação na internet. Só que o que a gente tem muito na internet também é o tal do terrorismo alimentar. Eu acredito como profissional que a gente pode comer de Já vi tudo dentro muito de um disso contexto também. alimentar. Só que hoje em dia a gente vê muito profissional condenando muitos alimentos. Por exemplo, não pode comer glúten, não pode lactose, não pode comer pão, não pode comer isso. Doce é um veneno, açúcar vicia. E esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, ele piora a relação das pessoas com a comida. Por quê? Toda vez que essa pessoa ela tem contato com um alimento que ela considera proibido, que ela considera uma porcaria, ela vai exagerar. Por quê? Primeiro, ela se restringiu tanto desse alimento que quando ela tem a oportunidade de estar em contato, ela vai aproveitar o momento, porque ela vai pensar, quando que eu vou poder comer isso aqui de novo? Ou senão ela come se prometendo, amanhã eu volto para dieta, segunda-feira eu volto para Já come dieta, se culpando, né? sabe? Exatamente. Então, essa mentalidade de dieta, ela atrapalha muito, muito as pessoas, e principalmente no processo de emagrecimento. Porque essas pessoas, elas comem exageradamente, né, nesses episódios, e isso acontece junto com o episódio de fome emocional, né? Eu falo que acontece tudo junto, sabe, Kathleen? Então, tipo assim, soma o fato da pessoa ter essa mentalidade de dieta, de que não pode comer aquilo, com o fato de que a pessoa tem fome emocional, com o fato que a pessoa ela não sabe se organizar, se planejar. Então, assim, um exemplo que eu sempre dou é a pessoa que chega cansada à noite. Por exemplo, a maior queixa que eu tenho é, Paula, eu como muito à noite. Eu tenho exagero alimentar à noite. Aí você vai ver, a pessoa, ela não comeu nada o dia inteiro, porque provavelmente ela tá fazendo alguma restrição, ou simplesmente ela só trabalhou o dia inteiro ali, nem viu o tempo passar, nem sentiu fome, né? Aí chega em casa, cansada, estressada do trabalho, e não tem nada para comer, não tem nada pronto. O que a pessoa vai fazer? Ela vai abrir o iFood e vai pedir um delivery, uma coisa rápida, uma coisa fácil, e nem sempre é uma coisa que vai ser saudável. E aí junta tudo, sabe? Junta a fome física, junta a fome emocional, junta a falta de organização, e é um prato cheio aí pro exagero alimentar. Bem Então a gente precisa trabalhar importante, tudo isso. bem importante isso, né, Paula? E quais que são os projetos para 2024, assim, como o que você pensa que a nutrição poderia revolucionar, né? E trazer para as pessoas aí, talvez na TV, jornais, até mesmo as redes sociais. Meus planos para 2024, né? A gente já tô com a minha mentora ali, com a Nicole, a gente já tá pensando em coisas para 2024, mas eu quero lançar uma mentoria em grupo, né? Porque assim, eu tenho a individual hoje, só que chega um momento que a gente já tá com a agenda lotada e a gente não consegue mais colocar pessoas para dentro, sabe? Então eu gostaria de um método onde as pessoas, onde eu conseguisse atender mais pessoas ao mesmo tempo, mas que tivessem os mesmos resultados, né? Porque de nada adianta ter um volume de pessoas e não conseguir entregar qualidade, que é uma coisa que eu me preocupo muito, sabe? Eu falo para as minhas clientes assim que qualidade para mim é o mais importante, sabe, do que quantidade. É por isso que o processo ele não é tão barato assim, porque eu prezo pela qualidade, porque meus pacientes ficam comigo bastante tempo, sabe? As sessões ali no começo elas são semanais.
Porque eu vou trabalhar toda essa parte de mentalidade, toda essa parte comportamental, emocional. Então, eu realmente pego na mão da pessoa e faço ali aquele primeiro momento junto com ela. E não é à toa que as minhas pacientes elas têm resultados, né, de controle alimentar e diminuição dos exageros alimentares a partir ali da primeira semana. E é incrível isso, porque as pessoas passam a vida inteira com esse descontrole alimentar e ali em uma semana a gente já começa a resolver isso, sabe? E tira um peso das costas delas. Nossa, que maravilha. E quais são as perguntas frequentes que as pessoas fazem ao entrar na tua mentoria? A maioria, na verdade, tem medo, né, de que eu vou cortar alguma coisa, que não vai poder comer isso, não vai poder comer aquilo. Algumas acreditam que, por exemplo, vai ter que substituir tudo. Por exemplo, vou ter que comer um macarrão integral, um arroz integral. Então, a gente precisa quebrar algumas crenças alimentares, porque senão a pessoa ela não tem adesão ali no processo. E principalmente também, né, o que eu gosto muito de fazer é incluir uma rotina alimentar prazerosa na vida dessa pessoa, sabe? Ensinar ela a fazer trocas inteligentes. Porque, por exemplo, assim, a pessoa à noite, ela vai comer um arroz, feijão, uma carne, uma salada, enfim. Por que ela não pode comer um sanduíche feito por ela? Sabe? Tipo assim, um hambúrguer caseiro, com um pãozinho, com uma salada. Não é uma comida aí com outra roupa? Então a gente consegue fazer todas Com essas outra roupa, gostei. adaptações para a pessoa conseguir de fato ter adesão ali, sabe? Porque senão a gente não. Se a comida ela tá com muita cara de dieta, se a rotina alimentar tá pouco prazerosa, a chance da pessoa desistir é muito grande. Então, assim, e outra coisa que pega muito elas também é o medo de não conseguir, porque elas já tentaram tantas vezes que elas têm medo de não conseguir colocar em prática. Mas é um processo tão leve, tão tranquilo, que assim, eu nunca tive uma paciente que não conseguiu colocar tudo em prática, porque é muito tranquilo mesmo, assim. É um processo muito leve, que traz uma liberdade alimentar, uma liberdade de escolha, né? As minhas pacientes saem do processo sabendo escolher se alimentar em qualquer contexto, em qualquer lugar, em qualquer quantidade, sem exagerar. E isso é incrível, sabe? A gente saber se Sim. alimentar. E o que que você indica para quem vai entrar, né, no ano de 2024, os cuidados e também algumas ideias práticas para estar aplicando, né? Lógico que com a Paula vai ser muito mais orientado, mas para quem aí às vezes já está se perguntando em como fazer algumas pequenos ajustes. Tá, vamos pensar. Eu acho que assim, ó, o conselho que eu dou pra todo mundo e que diminui muito os exageros alimentares é comer com atenção. É prestar atenção naquilo que tá comendo. E parece tão bobo, mas faz uma diferença na vida das pessoas. Esses dias eu tava atendendo uma paciente que ela tava exagerando toda vez na hora do almoço. E nada fazia ela parar de exagerar. Daí eu perguntei: olha, como é que você tá fazendo essa refeição, né? Você senta na mesa, você come prestando atenção dela? Não, eu como na frente da televisão. E aí, esse ajuste que a gente fez já fez ela diminuir o exagero alimentar. Por quê? Porque quando a gente não tá prestando atenção no que a gente tá comendo, a gente não sente a nossa saciedade chegando, a gente come mais do que a gente deveria. A hora que a gente vê, a gente já comeu mais, né? Já tá cheia, estufada, e a gente nem sentiu o sabor do alimento, a gente nem aproveitou. E eu falo para fazer isso principalmente com aqueles alimentos que você considera mais proibido. Por quê? Porque daí você consegue, de fato, aproveitar aquele momento e não simplesmente comer correndo e com culpa e exagerando com a comida. E claro, né, lá no meu Instagram eu tenho várias dicas, várias coisas que eu falo também para os meus seguidores e que eu tenho pessoas que começaram a se controlar com a comida só de assistir os meus stories, só de ver meus posts, porque assim, é uma troca bem rica que eu tenho com os meus seguidores lá no Instagram e é muito legal também. Fico muito feliz, Paula, de ter encontrado você, você ter aceitado esse convite, né? É, tenho certeza aí que você pode estar enviando depois também esse nosso encontro para as outras mulheres, porque tem profundidade, né? A gente vê que cada profissional, por Sim, isso que eu adoro o programa,
porque cada profissional carrega em si uma profundidade, né? Um olhar, métodos. E como é que funciona a tua mentoria para as pessoas te encontrar, para te conhecer? Meu arroba é o Paula Franson. E para quem quiser se inscrever na mentoria, eu tenho um link lá no meu perfil que vai para um formulário, né? E a pessoa preenche esse formulário. Aí, a partir dali, eu vou ver se a pessoa tem perfil para estar dentro da mentoria, sabe? Porque, por exemplo, assim, às vezes a pessoa quer uma dieta, não tem nada a ver com o perfil de mulher que eu atendo, eu já descarto ali, então você precisa passar por essa primeira etapa, né? Aí eu vou te chamar lá no WhatsApp, a gente vai conversar. Aí eu vou te explicar melhor como que funciona o trabalho, o que que eu vou indicar para você. Muitas vezes eu marco, né, uma sessão estratégica com a pessoa para a gente se conhecer melhor, para eu entender a história da pessoa, para eu falar para ela quantas sessões ela vai precisar fazer. Geralmente eu trabalho entre 6 e 10 sessões, né? O tratamento ele pode durar ali de 3 a 5 meses, dependendo, né, da dificuldade da pessoa. E aí, nessa sessão também eu passo os valores, as formas de pagamento, né? A gente tenta facilitar ao máximo para que todas as mulheres consigam, de fato, diminuir esses episódios de exagero alimentares, a se organizar com a comida e finalmente emagrecer, né? Assim, o meu método ele tem 5 pilares que eu gosto bastante, que é a quebra da mentalidade de dieta, que é aquilo que eu já falei aqui, trabalhar a fome emocional. O terceiro é aprender a escutar os sinais do corpo de fome e saciedade, porque assim, quando a gente faz dieta, a gente está sempre ali seguindo quanto a gente precisa comer, o horário que a gente precisa comer, o que a gente precisa comer, e acaba que quando a gente sai daquele contexto, a gente não sabe o que fazer. Então, a terapia nutricional ela vai trazer essa liberdade para a pessoa. O quarto pilar é a organização e planejamento, que é essencial para quem quer emagrecer, né? E o quinto são as escolhas ou trocas alimentares para que a pessoa tenha prazer no seu dia a dia, independente do que ela comer ali. Então, a terapia nutricional, a gente vai além da comida, a gente vai além da nutrição, né? Então, a gente trabalha todos esses pilares que são importantíssimos para que a pessoa tenha um emagrecimento de sucesso, né? São todas as pontas, que a gente fala que são pontas soltas, que a gente vai unindo para que a pessoa tenha, de fato, um emagrecimento definitivo, né? E não só de efeito sanfona, que é o que geralmente acontece quando a pessoa faz dieta, né? Faz dieta, emagrece, aí chuta o balde, engorda de novo, se sente frustrada, culpada, aí procura uma nova dieta, aí fica nesse ciclo, né? Então, o objetivo também é sair desse ciclo para que tenha autonomia alimentar, para que tenha liberdade, para que tire esse peso, né, que se criou aí sobre a alimentação. Muito bem, Paula. Muito obrigada pela sua participação, sempre bem-vinda. Você que assiste também na Lagoa, já segue, né? O canal também ali do CDN TV vai ficar disponível para você assistir. Envia também para suas amigas, você que está assistindo. Observa a profundidade, se relacione melhor com a comida e, claro, busque a Paula para se Ah, relacionar ainda Cat, melhor, outra né? coisa que eu esqueci, outra coisa que eu esqueci de contar, né? Eu tô lançando agora um plano de aceleração para quem quer emagrecer ainda em 2023. Serão 4 encontros ao vivo comigo a partir do dia 27, né? Porque, como as minhas pacientes elas começam a se controlar com a comida a partir da primeira sessão, eu vi o que aqui em 4 encontros a gente já conseguiria fazer uma coisa bem completa. E também, assim, pela metade do preço que é o meu acompanhamento, então tá acessível assim para todo mundo, né? E quem quiser saber mais o que vai ter dentro desse processo, desse programa de aceleração, entra lá no meu perfil, conversa comigo que eu vou contar tudinho, os valores e o que vai ter, quais são os bônus que estão. Tem bônus assim que estão imperdíveis, tá? E a partir da segunda-feira a gente já começa. Então, quem quiser participar, corre lá. Muito bem, obrigada, Paula. E Eu se que você agradeço, Ké. também quer ser entrevistado aqui, fica o convite, siga as redes sociais do Lagoa TV, CDN TV e a todos os amigos aqui também da Lagoa. Agradeço a participação da Paula
E muito sucesso na sua jornada, Paula, 2024, Obrigada, Kathleen. Para 2023. você também. E estamos Oi. juntos aí. Então tá bom. Obrigada, Kathleen. É um prazer estar aqui com você. Prazer. E assim, Vozes que Inspiram apresenta esse trabalho, né, que é divulgar outros profissionais, ouvir as histórias de profissionais como a da Paula, que também, né, está transformando aí a vida de outras mulheres. Então, cada especialista tem o seu valor, cada pessoa que busca melhorar tem o seu valor. Então, continue assistindo e me siga também nas minhas redes sociais, Mentora Digital, né? Por lá também eu conto as novidades, muitas coisas boas vão surgir. E se você quer ser entrevistado, é só me enviar uma mensagem também, que vai ser um prazer te receber aqui. Obrigada, Lagoa, e a gente se vê.